muito boa noite. Está começando mais um Esporte SC TV. E nessa terça-feira iniciamos a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Brusque. De hoje até 22 de outubro, sempre às terças e quintas-feiras, nós temos um encontro marcado com você. Acompanhe todas as propostas dos candidatos. No esporte, Na saúde, na educação segurança pública e muito mais. o Esporte SC está começando. Boa noite. É com muito prazer que o Esporte SC inicia a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Brusque. Prestes a completar 5 anos, é a segunda vez que o Esporte SC realiza esse momento democrático para ajudar você na escolha do governante da nossa cidade para os próximos 4 anos. Em 2016, fizemos uma série de entrevistas para a nossa edição impressa. E agora, em 2020, recebemos os candidatos aqui nos nossos estúdios para uma participação ao vivo no Esporte SC TV. E para começar a nossa série de entrevistas, nesta terça-feira recebemos aqui no estúdio o candidato a prefeito de Brusque, Paulo Essel, do Partido dos Trabalhadores. Ele abre a série de entrevistas do jornal Esporte SC e do portal esportesc.com. Paulo Essel tem 55 anos e já foi prefeito de Brusque entre os períodos de janeiro de 2009 a dezembro de 2012. E, posteriormente, de janeiro de 2013 a março de 2015. Além de ex-prefeito de Brusque, Essel também foi deputado estadual de 2003 a 2007. Nesta eleição, concorre à Prefeitura de Brusque pela coligação Brusque é Nossa Bandeira, que tem como vice-prefeito o professor Deschamps, do Partido Verde. Antes de iniciarmos, vamos relembrar como vai funcionar o formato dessa entrevista. O programa terá 2 blocos. No primeiro deles, teremos como tema o esporte e sortearemos 5 perguntas para a resposta do candidato. Já no segundo bloco, serão 5 perguntas sobre assuntos gerais. Uma pergunta foi formulada pela equipe do Esporte SC com base em conversas com gestores esportivos, atletas e representantes de entidades ligadas ao desporto, enquanto as outras 4 perguntas foram feitas por profissionais de diferentes veículos de comunicação de Brusque. Neste bloco, o candidato responderá uma pergunta de cada convidado, também definida via sorteio. Novamente, cada candidato terá 2 minutos para a resposta. Ao fim do segundo bloco, cada candidato ainda terá 2 minutos para considerações finais. Muito boa noite, estamos recebendo aqui no estúdio o candidato Paulo Essel, do Partido dos Trabalhadores. Paulo, prazer estar aqui contigo, seja bem-vindo ao Esporte SC. Obrigado por essa oportunidade, o prazer é meu, aqui nesse momento da democracia, conversando com esse público. Tá certo então, gente. Bom, recebemos hoje Paulo Essel aqui nos nossos estúdios, é o primeiro candidato a ser entrevistado na nossa série de entrevistas que inicia nessa terça-feira. Então, a gente já conversava antes, você aí de casa já pôde acompanhar como é que vai funcionar. A gente vai ter aí 2 blocos e a gente inicia esse primeiro bloco, então, com a nossa série de perguntas. Serão 5 perguntas relacionadas ao esporte que foram enviadas e elaboradas. Então, vou pedir para o Sidney sortear aí a primeira pergunta. Exatamente, são 30 perguntas, né? A gente ouviu aí desportistas, atletas, dirigentes, e o Paulo vai tirar a primeira dessas 30 perguntas para estar respondendo aqui para a gente. Isso. Primeira pergunta será para mim, eu vou fazer ao Paulo Essel, candidato do Partido dos Trabalhadores. E a pergunta é, Paulo, atualmente a Prefeitura de Brusque vem investindo nos atletas somente por meio da Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. Crê que esse modelo é apenas suficiente? Qual o projeto para mudar a forma de financiamento do esporte em Brusque? 2 minutos o candidato tem. Ok, obrigado. No mandato que eu tive a oportunidade de exercer anteriormente, nós tínhamos compromissos com o esporte, que era a criação da Fundação Municipal de Esportes, a criação do Bolsa Atleta. E nós cumprimos esses compromissos. É suficiente? Certamente a forma de financiamento atual não é suficiente, mas o que eu tenho previsto no nosso programa de governo, juntamente com o professor Deschamps, é que assim que
confirmadas as eleições, espero que a confirmação seja em nosso favor, nosso objetivo é fazer um grande debate, uma grande avaliação acerca do esporte na nossa cidade, a forma de financiamento do esporte, a forma de atuação. A prefeitura tem condições de atuar em todos os esportes, o esporte, a iniciação esportiva, o esporte de base, o esporte de rendimento, esporte profissional. A prefeitura pode tudo? Será que a gente vai continuar o tempo todo se enganando, achando que é possível tudo? Então, não quero tomar essa decisão sozinho. Nós vamos reunir todos os partícipes dessa relação, né? Os atletas, os técnicos, os árbitros, a imprensa esportiva, enfim, todo mundo que orbita em torno desse setor, para que a gente possa fazer um raio-x acerca do esporte e definirmos a política efetiva a partir de 2021. Eu recordo, Cid, que no nosso governo, o Brusque, pela primeira vez na história, teve repasse de recursos. Nós criamos o programa Cozinho de iniciação esportiva. A gente teve a alegria de celebrar os 50 anos dos Jogos Abertos aqui em Brusque, uma bela festa. Criamos, juntamente com o Sr. Rubens Facchini, o Museu dos JASC, né? Então tivemos uma evolução no esporte. Reformulamos os Jogos Abertos comunitários, mas, particularmente, eu acredito que nós precisamos focar o esporte de Brusque para uma área específica onde os investimentos serão destinados. E acredito também que a gente vai dar uma chacoalhada na iniciativa privada. Eu acho que nós temos um potencial econômico muito grande em Brusque e eu vejo assim, uma certa apatia por parte do empresário em relação ao esporte. Tá certo. Obrigado, candidato Paulo Esse, respondendo, né, a primeira pergunta dessa série de entrevistas. Agora o Paulo vai tirar novamente uma pergunta e quem fará a pergunta ao Paulo é a Nicole. Vamos lá, então, segunda pergunta. Candidato, o orçamento para o esporte de Brusque sempre foi muito criticado pelos gestores das pastas, sendo que a cidade chega a ter muitas vezes orçamento menor do que cidades como Timbó, por exemplo. Qual a sua avaliação sobre isso? 2 minutos. Exatamente na linha que eu discutia na resposta anterior, né? Nós temos qualquer cidade, existem todos os desafios da gestão de uma cidade. E para a área de esporte, geralmente o que vem ficando são pequenos percentuais, valores ínfimos desse orçamento. Na minha visão, Nicole, isso acontece porque não se tem uma definição clara. Eu acho assim que não se fez uma discussão profunda até hoje na cidade a respeito disso, né? Não é possível abraçar tudo. Nós queremos agora o vôlei profissional. O vôlei profissional, então o recurso da prefeitura vai para o vôlei profissional. É o futebol? Então é o futebol. Abraçar tudo não dá, né? E assim, nós temos uma forma de desenvolver o orçamento, de fazer o plano plurianual, sempre é uma forma participativa, onde a cidade sempre foi chamada nos momentos anteriores para discutir. Então, o que é necessário também, no meu ponto de vista? Uma organização do setor. De repente, enquanto outros setores fazem pressão, né, talvez o povo do esporte é mais lá de efetivamente praticar a sua atividade, exercer o seu esporte, e não essa parte de pressão política, de gestão na hora da organização de orçamento, na hora da votação de um orçamento. Então eu acredito que o esporte, né, o setor esportivo na cidade tem que estar mais organizado. Só alguns exemplos, né? Nós tínhamos, não entendia, nós tínhamos associações de biciclós diferentes, associações de nadadores diferentes, na própria categoria havia divisão, né? Então,
o setor esportivo precisa se organizar. O setor esportivo da cidade precisa exercer mais essa pressão política para influenciar o orçamento e mostrar efetivamente, na hora da aprovação, a importância do setor, como outros setores fazem. Obrigada, Paulo. Terceira pergunta agora para o candidato. Tá certo? Terceira pergunta, então, para o candidato Paulo Êssel. Nessa pergunta que eu farei, o Paulo vai tirar aqui uma entre 30 perguntas. Ele já respondeu as duas primeiras e agora vamos à terceira pergunta. Vamos lá. Obrigado. Eu. Paulo Êssel, a Arena Brusque ainda hoje é uma das principais arenas esportivas do estado. E por que não dizer do país? Mas ao longo dos anos tem virado um depósito de lixo e entulhos, além de cada vez mais estar perdendo seu espaço para outras áreas que têm se instalado lá dentro. Como utilizar melhor essa estrutura, valorizando de fato o esporte? A Arena Brusque, diga-se de passagem, até hoje ela não foi concluída. Quem conhece a arena por dentro percebe que existem várias torres lá que sequer existe o reboque, né, nas paredes. Então é uma obra que foi uma obra inconclusa, é uma obra que já apresentou uma grande necessidade de manutenção, como por exemplo as goteiras no telhado, a própria questão da iluminação pública. Lá em 2010, quando aconteceram os Jogos Abertos, o cinquentenário do Jazz, nós fizemos uma manutenção assim emergencial, uma manutenção provisória e penso que é necessário, de fato, nessa avaliação que nós pretendemos fazer acerca do esporte na cidade, também definir a vocação da arena. A arena, ela pode continuar sediando outros setores da própria administração pública e até entidades, né? O Brusque, por um bom tempo, permaneceu naquele espaço, né? Então, é possível, a cidade aceita isso de uma forma, tipo assim, tranquila? Outras entidades poderão ser sediadas também lá, outras associações? Essas questões todas, reafirmo, né, nós vamos decidir coletivamente com os envolvidos. Não vamos impor nada vai vir de cima para baixo, porque quando as coisas vêm de cima para baixo, vêm com imposição, a tendência é que elas não funcionem. Então, assim, é necessário um jogo, uma conversa reta, um papo olho no olho com todo mundo e todo mundo ajudar a decidir. Se o poder público se arvora no direito de dizer aqui na arena vai funcionar só dessa forma, a tendência é que isso não agrade o conjunto da sociedade. Tá certo. A terceira pergunta, então, respondida pelo candidato Paulo Êssel, do Partido dos Trabalhadores, que está nessa noite iniciando nessa série de entrevistas aqui conosco do Esporte SC, a transmissão nas nossas redes sociais, no Facebook do Esporte SC e também na TV Brusque, canal 21. E agora eu vou tirar a quarta pergunta. O Paulo Êssel, na verdade, vai tirar e a Nicole, né, para a entrevista. Vamos lá, Nicole. Vamos lá. Quarta pergunta, então. Candidato. Durante essa gestão, no projeto de reforma administrativa que não chegou a ser concluído, cogitou-se a extinção da FME, o que não pegou bem no segmento, já que a pasta ficou ainda mais dependente da Secretaria de Educação, o que tirou, de certa forma, um pouco da sua autonomia. Qual será a posição do candidato, caso seja eleito, nesse novo mandato? Nicole, nós criamos a Fundação Municipal de Esportes em 2009, na nossa reforma administrativa. E nós criamos a Fundação Municipal de Esporte porque era foi um apelo, foi uma reivindicação do setor. Não serei eu que vou extinguir a Fundação Municipal de Esporte. E o que o que eu sempre, na nossa gestão, eu sempre procurei fazer é a busca da conversa entre as secretarias, né? Porque para a população é o setor público, é a prefeitura prestando um serviço. Então, é necessário que a Fundação Municipal dialogue com a Secretaria de Educação, é necessário que a Fundação Municipal de Esporte dialogue com a Secretaria de Saúde,
né? Então, assim, nesse diálogo, muitas das atividades podem ser realizadas em parceria, a Fundação Municipal de Esportes realizando, eventualmente com recursos da Secretaria de Educação, a Fundação Municipal de Esportes realizando com um orçamento próprio, com um orçamento da Secretaria de Educação, né? O que tem que ser definido é a política esportiva na cidade e tem que haver parceria. Eu não me conformo. Esses dias, na rodovia Antônio Raio, se vocês observarem, existe uma dessas placas de sinalização agora, as placas chamadas de aéreas, tem lá, rodovia BR 486, Secretaria de Estado da Infraestrutura. Ora, quem fez a obra? Foi o Estado, mas tem lá uma secretaria querendo se arvorar o direito de se promover, né? Para a população, o que importa é que o serviço seja prestado, a política pública seja desenvolvida. Então, tem que haver conversa, tem que haver diálogo, tem que haver relacionamento entre os setores. Não é possível que alguém diga, não é possível fazer a ação porque me falta orçamento. Vamos então, obrigada Paulo, vamos então para a última pergunta dessa primeira rodada das 5 perguntas voltadas ao esporte. Exatamente, então agora a quinta pergunta, a última pergunta de esporte, daqui a pouco, né, no segundo bloco, assuntos gerais, né, os comunicadores aqui de Brusque e região mandaram as perguntas, também tem uma pergunta do Esporte EC, então vamos encerrar esse bloco com a quinta pergunta que o Paulo tirará e eu farei a pergunta para o candidato Paulo Essel, do Partido dos Trabalhadores. Candidato, quais esportes terão destaque durante o seu governo? Esporte de participação, esporte de rendimento ou esporte educacional? Eu acho que quando eu dei a primeira resposta, eu já meio que respondi assim, uma boa parte das perguntas seguintes, né? Isso eu não vou, não vai ser uma definição minha se for eleito prefeito, não vai ser uma decisão do professor Deschamps, meu vice-prefeito, não vai ser uma decisão de quem dirigir a Fundação Municipal de Esporte. Essa decisão, a minha prática de gestão, sempre foi uma prática participativa, sempre foi uma prática coletiva e foi sempre uma prática que funcionou. É uma prática mais difícil, porque tem que se buscar os consensos, mas é uma prática que traz mais alegria, traz mais felicidade e traz menos conflitos. Então, quem vai decidir isso vai ter que ser o setor esportivo. Como eu falei no princípio, nós vamos juntar, nós não queremos também que essa decisão saia numa primeira noite. Vamos fazer uma sequência, vamos fazer um debate, um movimento nesse setor de reflexão a respeito do esporte. Eu acho que a gente tem que, repito o que já falei antes, a gente tem que parar de se enganar, parar de achar que dá para fazer tudo, ou que cabe à prefeitura fazer tudo, ou que cabe aos atletas ou às entidades assumirem, as associações, assumirem toda essa responsabilidade sozinhos. Não, tem que haver parcerias. E aí tem que haver uma parceria entre as associações, entre os clubes, entre a prefeitura e entre as empresas da cidade. Patrocinar esporte tem um grande retorno. Patrocinar esporte alia a marca da empresa algo saudável, algo que a maior parte das pessoas tem atração, algo que torna positiva aquela marca. Então, vamos sensibilizar as empresas, vamos trazer esses setores também, setores empresariais, para esse debate, para sensibilizá-los. Vamos juntos encontrar o rumo do esporte para a cidade. Tá certo, a gente agradece então o candidato Paulo Essel, nesse primeiro bloco, respondendo aí 5 perguntas de esporte, e o Paulo continua com a gente, Nicole? Daqui a pouco a gente tem assuntos gerais, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho, então, mais 5 perguntas respondidas pelo candidato Paulo Essel, do Partido dos Trabalhadores. Até já. Ok,
voltamos para o segundo bloco do Esporte SCTV, iniciando nesta terça-feira a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Brusque, essa noite recebendo Paulo Êssel, do Partido dos Trabalhadores, que abre essa série de entrevistas. Segundo bloco, né, Nicole? Assuntos gerais. Exatamente. No primeiro bloco, então, nós focamos no esporte. E agora, então, a gente vai fazer as nossas perguntas, que foram enviadas, na verdade, pelos comunicadores de Brusque. Então, Paulo, 4 comunicadores de Brusque nos enviaram várias perguntas. São 6 perguntas de cada um. Então, a gente tem aqui separadinho as 6 perguntas. Você vai sortear a pergunta e a gente vai soltar um vídeo, então, eles mesmos fizeram as perguntas, né? Então vamos começar, Sidney. Exatamente. Na verdade, Nicole, a primeira pergunta é a nossa, né? Nossa, é verdade. Porque a gente tem, nesse bloco, são, como a Nicole falou, 4 comunicadores, mas a primeira pergunta é a pergunta do Esporte SC e depois a pergunta que a gente vai estar sorteando também com os profissionais de comunicação aqui de Brusque. Vamos lá, então. Paulo, o PT viveu nos últimos anos a maior crise da sua história, fruto de diversos processos de corrupção. Aliado a isso, o Partido dos Trabalhadores e o candidato Paulo Êssel são desafetos e inimigos públicos do maior empregador privado da cidade, Luciano Hang, da rede de lojas Avan. Como reverter essa forte rejeição ao partido e como você vê essa relação não amistosa com o Hang, de forma que a cidade não seja prejudicada? Para começar, eu não sou desafeto de ninguém. Quem foi para as lives da vida fazer vídeo foi o empresário, não foi o Paulo Êssel. Então, eu acho que essa pergunta se tem que direcionar ao empresário referido por ti, né? Em relação ao Partido dos Trabalhadores, eu sou filiado ao PT desde que eu tinha 21 anos. Eu tenho 55 anos de idade. E nesse período, eu aprendi que problemas existem em qualquer lugar. Nas famílias da gente, nas igrejas, nos hospitais e em qualquer partido. Problemas não são monopólio do Partido dos Trabalhadores. Eu tive uma formação rígida por parte do meu pai e da minha mãe, sempre busquei fazer as coisas certas, não há nenhuma condenação judicial de ações movidas contra mim, fruto da minha gestão na prefeitura. A única ação que houve a condenação, eu consegui a reversão dela em 2017, fruto de uma história que um dia a história vai contar na nossa cidade. Quando eu fui para os palanques, eu prometi botar ordem na casa. E foi isso que eu fiz, porque a nossa gestão ela passou a ser premiada em várias áreas. Nós passamos a ser modelo de gestão para Santa Catarina e começamos a receber prefeitos, vereadores, candidatos à época que vinham conhecer o nosso modelo de gestão. Por diversas vezes, Cid, eu ouvi, inclusive de empresários, inclusive de pessoas influentes na cidade, que eu era certinho demais, que eu deveria ser mais maleável. Maleável com a corrupção, jamais, minha gente. Todas as vezes que chegou qualquer tipo de denúncia no nosso governo, eu fui o primeiro a condenar e a apurar. Como nós fizemos em diversas vezes. Então, assim, quem vai sentar na cadeira no dia 1º de janeiro é o Paulo Êssel e não partido nenhum, como aconteceu nos mandatos anteriores também. Tá certo, a gente agradece o Paulo pela resposta e agora vamos para a pergunta dos convidados, né, Nicole? A Nicole já está ali com o potinho na mão. E a primeira pergunta é do Hamilton Júnior, da Rádio Diplomata, é isso? Isso aí, jornalista Hamilton Júnior, da Rádio Diplomata. Paulo, por favor, pode registrar uma pergunta? Essas perguntas, Paulo, elas estão numeradas, né, de 1 a 6, são 6 perguntas porque são 6 candidatos. A Nicole vai ver ali o número do candidato Paulo Êssel. Pergunta número 3, então, por favor. Pergunta número 3 do candidato Hamilton Júnior. Vamos ver. Meu nome é Hamilton Júnior, jornalista aqui da cidade de Brusque, e a minha primeira pergunta é voltada ao equilíbrio das contas públicas. A cada ano que passa, a demanda pelos serviços públicos vem aumentando no Brasil. Com a crise, pessoas que antes conseguiam pagar planos de saúde e escolas particulares para os seus filhos acabam recorrendo novamente ao poder público. O que fazer para equilibrar essa situação, já que a gente sabe que grande parte dos recursos públicos são destinados ao pagamento de pessoas e também a situações obrigatórias como saúde e educação? O que fazer nesse sentido? Bom, Milton,
grande parte dos recursos, de fato, são destinados à educação e à saúde, porque não tem como fazer educação sem contratar médico, enfermeiro, auxiliar, especialista, vacinador, não tem como fazer escola sem contratar professor, merendeira, zelador, motorista de ônibus, né? Então, assim, com muita criatividade e com a participação efetiva dos servidores públicos, nós vamos fazer o que nós temos experiência de fazer. Quando assumimos em 2009, a situação não estava nada agradável. E a gente, com criatividade, com gestão e com os servidores também arregaçando as mangas e com a atitude nossa, a gente conseguiu desenvolver ações exitosas ao longo da gestão. Mas no nosso programa de governo, eu escrevo o que eu já fiz em 2009. Em 2009, nós reduzimos os cargos de confiança de 711 para 238. E está escrito no nosso item do Programa de Governo de Relacionamento com a Cidade, no item de Relacionamento com a Cidade, Participação Popular e Democracia, que nós vamos reduzir novamente os cargos de confiança, a fim de que em vários desses cargos, servidores públicos de carreira ocupem essas funções. Além disso, na busca de recursos, eu vou continuar batendo nas portas do governo do Estado e do governo federal. No governo federal, a população sabe porque eu sempre divulguei essas viagens quando eu fiz. A cada 30 dias, no mínimo, eu estava em Brasília lá, batendo nas portas, levando os nossos belíssimos projetos, tomando chá de cadeira, voltando muitas vezes sem definição nenhuma, mas no mês seguinte eu estava lá de novo. Então eu vou continuar levando os projetos de Brusque. Nós temos um banco de projetos que estão paralisados desde 31 de março de 2015, e esses projetos, assim que confirmar-se a eleição e confirmar-se a posse, que é o nosso desejo, a eleição, nós vamos agendar, né, as nossas idas costumeiras a Brasília e bater nas portas do Ministério. Eu tenho uma filosofia de que a partir do momento em que eu sou eleito para todos. Então o governo federal é de todos os municípios e eu serei o prefeito de todos os brusquenses, daqueles que adotaram Brusque para viver. Tá certo, candidato, muito obrigado. Então agora vamos à terceira pergunta. Agora a terceira pergunta, a pergunta do Rafael Imo, da Rádio Araguaia de Brusque. Paulo Êcio vai sortear uma das 6 perguntas que o Rafael Imo encaminhou aqui para a gente do Esporte SCTV. Vamos lá então, a pergunta de número 2 do Rafael, né? A gente vai colocar aí na tela a pergunta de número 2 do Rafael Imo, colega, comunicador da Rádio Araguaia de Brusque. Pergunta número 2, repórter Rafael Imoff, Rádio Araguaia. Boa noite, candidato, amigos do Esporte SC. Candidato, infelizmente, em algumas ruas, geralmente aquelas mais afastadas, né, com menor população ao redor, acaba recebendo despejo irregular de lixo, né, de todo material, desde sofá até mesmo eletrônicos, como TV, né, por exemplo. A pergunta que ele faz, uma vez eleito, qual seria a sua proposta para justamente evitar tal prática irregular e qual seria a alternativa à população para que também pudesse, né, depositar esse material de forma correta? Qual seria a sua proposta nesse sentido? Obrigado. Obrigado a você, Rafael, pela pergunta. É um conjunto de ações. Primeiro, aquela regra básica, né? Tudo passa pela educação. Então, se estão jogando lixo em local inadequado, é a população que está levando o lixo lá e não o lixo andando sozinho. Então, a população precisa se conscientizar. Outra questão, os órgãos de fiscalização precisam funcionar. A Fundema precisa voltar a funcionar. A Fundema, ela é só a gente acompanhar as redes sociais, ela está recebendo um arsenal de críticas, porque aparentemente desmandos estão acontecendo em todas as cidades, em todos os cantos da cidade, sem que a gente perceba uma efetiva fiscalização, né? Não sei se tem a ver com um processo eleitoral, porque de repente na hora que tem processo eleitoral, talvez fiscalizar não pega bem, de repente essa possa ser a visão de alguns gestores, mas a Fundema tem que voltar a funcionar. E no nosso governo, Rafael, nós vamos empoderar o SAMAI. O SAMAI vai ser a grande empresa de saneamento de Brusque. O SAMAI vai continuar desenvolvendo as suas ações na água, que é a vocação do SAMAI, mas o SAMAI vai ter que abraçar as outras áreas de saneamento,
Porque saneamento não é só água. Saneamento é lixo, saneamento é drenagem, né? E saneamento é esgoto, também esgoto sanitário. Então o SAMAI, ele vai ser o órgão de fiscalização dessas concessões. E o SAMAI, então, vai estar fiscalizando também o descarte desses materiais, desse lixo, desse dejeto que é despejado por particulares, mas muitas vezes despejado por empresas também, que não querem levar o seu dejeto lá para o local específico e encontram um canto da cidade para despejar. E tem horas, a gente como ser humano sabe disso, que a gente aprende com amor ou a gente aprende com a dor, né? Então, a educação tem que funcionar, mas a fiscalização tem que ser rigorosa também para botar ordem na casa. Tá certo, então. Obrigada, Paulo. Paulo que respondeu agora a pergunta do comunicador Rafael Imhoff, da Rádio Araguaia. Agora a gente vai para a quarta pergunta, dessa vez do Valdomiro da Mota, jornalista da Rádio Cidade e também presidente da Procorb, da Associação dos Profissionais da Região de Brusque. Paulo, por favor, retira mais uma pergunta. Obrigada. Pergunta do Valdomiro da Mota, então, pergunta de número 1. Valdomiro da Mota, presidente da Associação dos Profissionais em Comunicação da Região de Brusque, a Procorb, e também membro da equipe Rádio Cidade. Candidato, o orçamento de Brusque nos últimos anos tem ficado entre 500 e 600 milhões de reais. A previsão orçamentária e o consolidado não deve ser diferente neste ano de 2021, apesar de toda a situação de queda de arrecadação por conta da pandemia. Mas é sabido também que desse montante todo existem os repasses constitucionais obrigatórios para a saúde, educação, o que acaba sobrando para investimentos pouco mais de 10%. Em muitos casos, nem isso. Qual é a sua proposta para fazer uma gestão que sobre um percentual maior do que isso, para que se possa aplicar efetivamente investimentos para o desenvolvimento da cidade? Valdomiro, obrigado por tua pergunta. A primeira ação nossa vai ser um grande diálogo com os servidores públicos municipais. Eu quero trabalhar junto com os servidores municipais. Eu não vou chegar chutando o servidor, afastando o servidor, empurrando o servidor, maltratando o servidor. A partir desse novo relacionamento que nós queremos voltar a ter com o servidor público municipal, eu tenho certeza que o servidor vai ter mais disposição, mais diálogo, vai arregaçar ainda mais as mangas para fazer acontecer as coisas na cidade com criatividade. A gente, em 2009, em poucos meses ou semanas, a gente conseguiu, naquela grande força, limpar a cidade, que estava com os problemas das catástrofes climáticas de 2008, e ainda em março nós realizamos a primeira Felicitar, que foi uma celebração por aquele momento de reconstrução da cidade. Nós também, Valdomiro, não vamos ter nenhum problema de buscar recursos com a iniciativa privada. O esgoto sanitário, ele vai acontecer na cidade, porque é impossível que o nosso rio continue sendo a nossa fossa, mas vai ser através de recurso privado. Nós temos a previsão no nosso programa de governo também de VLTs, de veículos leves sobre trilhos. Vamos fazer uma experiência, tem no mundo inteiro. Será que não dá para implantar aqui em Brusque alguma coisa? Quem vai fazer? Recurso da prefeitura? Não tem. Terceiros, o mercado público municipal, que foi a nossa primeira proposta divulgada na semana passada, que ela foi uma proposta assim, que recebeu elogios e joinhas nas redes sociais de tudo quanto é lado. Também está lá escrito que vai ser feito buscando o apoio da iniciativa privada. E vamos buscar também os financiamentos. Eu lembro que no governo anterior, e falo do governo anterior porque é importante essa memória, mas a minha visão está lá na frente. A gente teve uma experiência da conquista de um recurso, de um financiamento internacional. Então, a partir da capacidade de investimento da prefeitura, nós vamos também correr atrás de todas as espécies de financiamento. Certo, obrigada, Paulo. Paulo que respondeu, então, agora a pergunta do jornalista Valdomiro da Mota. A gente vai agora para a última pergunta.
Exatamente. A última pergunta, a pergunta do portal da cidade de Brusque, do Wilson Schmidt Jr., né? E depois dessa pergunta, o Paulo também terá 2 minutos para as considerações finais. Mas, primeiramente, Paulo, vamos ver qual é a pergunta do Wilson. Vamos lá. Obrigado. Valeu. Pergunta de número 4, do Wilson Schmidt Jr., do portal da cidade de Brusque. Candidato, existe uma minuta de uma lei produzida pela equipe atual de gestão da Prefeitura de Brusque, junto com universidades, de destinar 1% do IPTU das empresas e pessoas físicas para projetos de inovação e empreendedorismo na cidade de Brusque. Essa lei da inovação, a chamada lei da inovação, não pôde ser levada à votação no Legislativo por se tratar de um ano eleitoral e se tratar de um projeto de lei que prevê um benefício fiscal. Desta forma, em um futuro governo do senhor, o senhor iria propor essa lei para o Legislativo Municipal votar, a lei da inovação? Wilson, eu não tenho conhecimento do teor dessa lei. Qual é a minha atitude responsável nesse momento para te dizer? Eu preciso ter conhecimento dessa lei. E a partir do conhecimento dessa lei, se isso for fruto de fato da vontade dos conselhos, enfim, porque toda política pública, na minha visão, ela é iluminada pela ação dos conselhos municipais. Então, o Conselho Municipal aprovou ou é uma decisão individual? O Conselho Municipal aprovando, vamos analisar e vamos encaminhar. O que eu tenho previsto, junto com o professor Deschamps, no nosso programa de governo, é uma afinação, um relacionamento diferenciado com esses setores do conhecimento da cidade. Eu acho assim que é necessário um envolvimento maior da Unifeb, da Uniaselv, das entidades aqui do Sistema S, como o SESC, o SENAC, o SENAI, o Centro de Inovação, né, que está em vias de acontecer, o próprio IFC. É necessário afinar a relação desses setores com a cidade. É fundamental que eles procurem desenvolver projetos que possam melhorar a vida da cidade, desenvolver a cidade. E a gente está baseado, o nosso desenvolvimento econômico também, num conceito que é um conceito que está sendo muito estudado, está sendo potencializado e utilizado já em vários lugares, que é o conceito da economia criativa. Nós temos agora, e a própria pandemia mostrou isso, outras formas de trabalho. Então é fundamental que esse setor e essa criatividade, muitas vezes pessoal, né? O menino que está lá em casa trabalhando como um impulsionador de rede social, por exemplo, é uma nova profissão que não existia há um tempo atrás. E esse menino, ele precisa ter acesso lá ao microempreendedor individual, precisa ter facilitado o seu acesso na prefeitura, mas não só aquele que está entrando no mercado. As atuais empresas também precisam ter o seu caminho desburocratizado na Prefeitura de Brusque. Tá certo, a gente agradece o candidato Paulo Essel, que respondeu, né, as demais 5 perguntas desse segundo bloco, falando aí de assuntos gerais. Agradece também a todos os comunicadores de Brusque que encaminharam suas perguntas, suas demandas, suas dúvidas, né, e o Paulo teve essa oportunidade de responder. E agora, principalmente, ele vai falar também com você que nos assiste no Esporte SC TV, pelo nosso Facebook, também pelo canal 21 da NET na TV Brusque, pelo Facebook também da TV Brusque, enfim. Todas essas plataformas, o Paulo terá 2 minutos para suas considerações finais, onde ele vai falar com você, eleitor, das suas propostas para o próximo, né, para 2021, né, para a próxima eleição. Paulo, fique à vontade. Cid, primeiro, obrigado a ti, obrigado, Nicole, pela condução aí desse belíssimo encontro. Quero dizer que o nosso programa de governo, ele foi o primeiro programa de governo a ser protocolado na Justiça Eleitoral na nossa cidade. Aqui constam 175 ações para melhorar a cidade e para fazer mais e melhor. Essas propostas, elas não nasceram através de um sonho, de um devaneio. Elas foram construídas através da participação popular, de diversos canais que nós conseguimos criar agora durante a pré-campanha. Essas propostas, elas conseguem encaminhar soluções de forma criativa e com base na nossa experiência também do passado. O nosso foco é, com certeza,
melhorar os atendimentos na área da educação, que precisam ser agilizados. A gente vai potencializar a pavimentação na cidade através da usina de asfalto. Nós vamos dar continuidade a todas as obras atualmente em andamento, porque acabou aquela história de porque foi o prefeito anterior que fez, eu não vou continuar. E eu dou um exemplo do Parque das Esculturas, que é um exemplo assim de nova forma de gestão. O Parque das Esculturas foi idealizado pela gestão anterior. Nós demos sequência, aperfeiçoamos e damos sequência. Acabou essa história. A gente tem que mudar a forma de fazer gestão pública na nossa cidade. Então, assim, estou muito contente, muito feliz com essa oportunidade de estar de volta à cena política da cidade. Eu digo assim que eu cresci, eu amadureci com os desafios que eu sofri de 2015 até 2017, né? Toda a cidade sabe que o meu mandato foi interrompido, mas em 2017 a gente reconquistou esse mandato. Então eu estou de volta, feliz, leve, tranquilo, e tem uma proposta assim de unir a cidade. Eu não quero, o prefeito vai unir a cidade. Vai ser prefeito de quem votou e de quem não votou. Vai ser prefeito do eleitor do Bolsonaro, do eleitor do Lula, do eleitor da Dilma, do eleitor do Fernando Henrique, do Fernando Collor, do Itamar, enfim, né? Porque aqui nós estamos no nosso município. O que importa para nós é Brusque. Brusque é a nossa bandeira. Então, conto com o voto, conto com o apoio e o voto também nos candidatos a vereador e vereadora da nossa coligação. Obrigado por essa oportunidade. Muito boa noite. Tá certo, candidato. Agradecemos, nós que agradecemos. É um prazer, né, contar com um candidato assim, aqui, assim como será também, né, Nicole? Um prazer contar com todos os demais candidatos que estarão aqui com a gente também, oferecendo as suas propostas. Na próxima quinta-feira, né, Nicole, estaremos aqui com Paulinho Sestren, candidato do Republicanos, que também terá a sua oportunidade. Paulo, obrigado novamente. Obrigado a vocês. Exatamente, Paulo, muito obrigada a você que nos acompanhou nessa noite. Te esperamos então na próxima quinta-feira, a partir das 7h30. Tchau, gente, até lá. Tchau, gente, um abraço.